Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Nossa jornada de hoje é no campo de batalha do Marne, local de uma batalha importante na Primeira Guerra Mundial, logo no começo, em setembro de 1914. Venha conosco conhecer essa história. Lá ao fundo está a cidade de Meaux, na França. Este é o campo de batalha do Marne, uma batalha decisiva entre tantas batalhas da Primeira Guerra Mundial. Hoje você vai saber mais sobre ela. Esta é a estrada que leva até a cidade de Meaux, no coração da França. Por este caminho, o exército alemão marchou em 1914, no final de agosto. O objetivo era chegar a Paris, que estava bem próximo, a menos de 60 quilômetros. Porém, logo à frente tem um rio, o rio Marne. E foi nesse rio que as forças francesas e britânicas detiveram os alemães na Batalha do Marne. A batalha que mudou o século XX. Hoje vamos visitar Meaux e saber mais sobre a batalha. A nossa parada de hoje é na cidade francesa de Meaux. Essa é a pronúncia correta, o nome está escrito aí. Essa cidade, muito próxima a Paris, é famosa pelo seu queijo brie, mas também famosa pelo belíssimo museu da Grande Guerra, ou seja, da Primeira Guerra, e também pela batalha que aconteceu ali durante essa guerra. Meaux é uma cidade da região de Île-de-France, na área metropolitana de Paris, às margens do rio Marne. Fica a 41 quilômetros do centro de Paris e é conhecida pelo brie de Meaux, ou seja, uma variedade do queijo brie, e pela variedade local também da mostarda. Durante a primeira Batalha do Marne, que aconteceu em setembro de 1914, as tropas alemãs foram detidas nos portões de Meaux. Essa ação heróica não apenas impediu que a cidade fosse tomada pelos alemães, mas também mudou o curso da guerra. Essa é a Catedral de Meaux, a catedral mais antiga da cidade. Uma construção gótica que lembra muitas outras catedrais góticas da França. Durante a Batalha do Marne, a Catedral de Meaux foi um dos locais para onde a população se dirigia. E nas ruas da cidade, a urgência era premente. Os alemães estavam próximos. Mas como foi a Batalha do Marne? Na realidade, as batalhas que aconteceram nessa região foram duas. Uma em 1914, a mais importante e decisiva, e outra em 1918, quando os alemães tentaram novamente furar o cerco aliado na Primeira Guerra Mundial. Nosso alvo hoje, e o nosso tópico, é na primeira Batalha de Marne, perto da cidade de Meaux. E a ênfase nessa batalha é muito importante, porque o que aconteceu foi que os alemães estavam num movimento muito forte em direção ao coração da França, e estavam às portas de Paris. E a Batalha do Marne parou o ímpeto alemão, parou o avanço das tropas alemãs. Se eles tomam Paris, com certeza a Primeira Guerra Mundial teria outro rumo. Poderia haver uma paz com os franceses e os britânicos se retirariam da guerra, porque afinal a guerra não era no território britânico. E a Primeira Guerra poderia ter sido sim resolvida antes do Natal de 1914, como todos os países e todos os soldados acreditavam. No entanto, a Batalha do Marne salvou Paris, salvou a França, prolongou a Primeira Guerra, porque aí os exércitos se entrincheiraram frente a frente, ficaram entrincheirados em mais de 700 quilômetros de trincheira,
no coração da Bélgica, parte da França, até chegar ao Mar do Norte. E ao final, o impasse ainda continuava e a paz foi feita no armistício em Compiègne, deixando as condições para que surgisse na Alemanha um descontentamento muito grande, e ali estava o ovo da serpente, ou seja, ali começou as raízes do nazismo, nessa desilusão pela má resolução da Primeira Guerra Mundial. Mas essa é uma outra história que a gente vai voltar nela futuramente em outros programas. O que interessa aqui hoje é a Batalha do Marne. A primeira Batalha do Marne, a batalha mais decisiva da Primeira Guerra Mundial. Não foi a maior, não foi a mais longa, não foi a com o maior número de mortos, mas foi a batalha que decidiu os rumos da Primeira Guerra Mundial. Se os alemães vencem no Marne e tomam Paris e a França poderia sair derrotada da guerra, como eu disse, a guerra terminaria. Não haveria Segunda Guerra, não haveria nazismo, não haveria essas variantes todas. Mas a história não é feita de si. Mas é gostoso de vez em quando fazer um pequeno exercício quando a gente fala da Batalha do Marne. Mas chega de falar, vamos ver como foi essa batalha. Este é um monumento americano em homenagem à Batalha do Marne. Ele foi doado pelo povo americano logo após a batalha, o que mostra a importância do que aconteceu aqui. Hoje, ao lado do monumento, existe um belíssimo museu, você vai conhecer aqui no programa, e este é o local, um dos locais, aliás, onde a batalha ocorreu. O que aconteceu aqui em Meaux, na França, às margens do rio Marne, entrou para a história como uma batalha não só decisiva e importante, mas como uma batalha que mudou o século XX. Não é à toa que esse monumento gigantesco em mármore foi erigido tão rapidamente após o que aconteceu aqui. A Batalha do Marne precisa ser mais conhecida por quem estuda o século XX. No fim de agosto de 1914, todas as tropas aliadas foram forçadas a recuarem em direção a Paris. Ao mesmo tempo, as duas principais forças alemãs continuavam avançando pela França após derrotarem a Bélgica segundo o plano Schifflin. A tomada da capital francesa parecia inevitável. Foi então organizado um contra-ataque pelo chefe militar de Paris, Joseph Gallieni, ao longo do rio Marne, para parar a ofensiva alemã. A batalha começou no dia 5 de setembro, quando a 6ª Infantaria Francesa encontrou a 1ª Infantaria Alemã. Os alemães, após baterem a Bélgica, faziam uma pressão tremenda, mas tiveram um erro crasso na condução desse avanço em direção a Paris. O general Moltke, alemão, deixou o lado vulnerável da sua defesa, o seu flanco, e a defesa de Paris iniciou então ataques e obrigou o primeiro exército alemão a voltar para o oeste. Esses alemães chegaram a estar a 40 quilômetros de avistar a própria Torre Eiffel, no centro de Paris. Bastaria avançar mais em bloco e os franceses cairiam. Os comandantes lutavam sem esperanças e o general Gallieni tentava mandar reforços até por meio de táxis. O comandante-geral francês, o Marechal Joffre, entendeu a gravidade da situação e deslocou suas forças para o Marne, reforçando os franceses que correram de Paris para as trincheiras e também os britânicos que estavam a caminho. Com isso, os exércitos franceses penetraram a brecha entre o primeiro e o segundo exército alemão, com os alemães sendo detidos, cercados e obrigados a recuar com urgência. Após esse recuo, começou uma corrida para o oeste em direção ao mar, sem que nenhum dos lados conseguisse se impor, e aí vieram outras batalhas como Somme, Verdun, Ypres, e as trincheiras foram cavadas e ficaram intransponíveis durante 4 anos. A batalha durou 5 dias, de 5 de setembro a 10 de setembro de 1914. E essa pedra hoje está em homenagem aos soldados que lutaram aqui. Foi uma batalha curta se você pensar em termos de Primeira Guerra Mundial, com batalhas muito mais longas, como o Somme, Verdun, o Passchendaele. Aqui, 760 mil
franceses e 680 mil alemães se bateram durante estes 5 sangrentos dias que salvaram a França de uma catástrofe. Depois da Batalha do Marne, a guerra ficaria sendo travada de uma outra maneira, em trincheiras, pois os alemães, ao serem detidos no Marne, não abriram mão do terreno que haviam ganho até então. Cavaram trincheiras e a Primeira Guerra Mundial, que seria uma guerra curta, durou até 1918. Como eu disse, essa batalha não foi a maior de todas, em números, mas foi a mais importante. As forças envolvidas se equivaliam: 1.080.000 aliados e mais de 900 milhões de alemães. Ao final, 263 mil soldados aliados, incluindo 82 mil mortos, e 250 mil alemães, incluindo 68 mil mortos, estavam na contabilidade. Se você comparar com o Somme, Verdun, Passchendaele, a Batalha do Marne foi menor, mas, como eu já afirmei 2 vezes aqui no programa, e eu não canso de dizer isso porque as pessoas não têm muita dimensão do que foi, da importância e do alcance que foi essa vitória no Marne. Então, visitar a cidade de Meaux e visitar o campo de batalha do Marne e o museu foi algo muito importante, porque só reafirmou para mim, para a minha concepção de história militar, a importância dessa batalha. Hoje esses campos que são agriculturáveis, ou seja, estão preparados para receberem o plantio e que fornecem vida, durante a Batalha do Marne eram campos de morte. Aqui, exatamente nesse local, tombaram milhares de soldados na Batalha do Marne. Hoje, o monumento da Nossa Senhora do Marne marca este local e ali está escrito: você não precisa ir, a mãe segurando o filho, marcando o final da guerra. Aqui no Marne, a primeira das grandes batalhas da Primeira Guerra Mundial aconteceu. E mais do que isso, essa batalha poderia ter mudado todo o rumo do século XX, como eu já expliquei aqui no programa. Mas a história foi escrita de uma outra maneira. As consequências vieram nos anos seguintes, não só na Primeira Guerra Mundial. E o Museu da Batalha do Marne, ou o Museu da Grande Guerra, na cidade de Meaux, é imperdível. O Museu da Grande Guerra de Meaux é um museu dedicado à Primeira Guerra Mundial e fica a 50 km de Paris. Foi inaugurado em 11 de novembro de 2011, a partir da aquisição de uma coleção particular de um francês chamado Jean-Pierre Vernet, um grande especialista em Primeira Guerra Mundial. O museu está a nordeste do rio Marne e perto dos locais onde os confrontos aconteceram. Próximo ao museu está o Memorial Americano de Meaux, que foi doado pelos cidadãos dos Estados Unidos em 1932. O objetivo do Museu da Grande Guerra é transmitir a história deste conflito ao público em geral. Trata-se simplesmente do maior museu sobre Primeira Guerra que você tem na Europa. E o grande destaque nele, obviamente, é a Batalha do Marne, que aconteceu ali próximo. O museu tem tanques, tem aviões, tem canhões, veículos e os táxis também, os famosos táxis. E isso tudo faz dele realmente um museu muito completo, muito grande e muito visitado. O que é bem interessante, porque geralmente os museus não atraem tanto público quanto este que eu vi durante a minha caminhada pelo Museu da Grande Guerra em Meaux. Um dos pontos altos do museu é justamente o público, um dos museus mais movimentados que eu já vi aqui na França. Muita gente, muitos jovens participando e visitando, comentando com monitores, etc. Realmente um diferencial que valoriza ainda mais esse belíssimo museu que você precisa conhecer quando estiver aqui na França.
Um dos pontos altos do museu é exatamente a coleção de uniformes. São uniformes, e você observa pelos detalhes, uniformes, por incrível que pareça, ainda uniformes originais da época da Primeira Guerra Mundial. E os uniformes estão muito completos em todos os seus detalhes, inclusive pequenos detalhes como plumas, emblemas, etc. Realmente um luxo. A história dos táxis, talvez você já tenha ouvido, não é? Os soldados que foram para o campo de batalha de táxis, e isso mostra a proximidade de Paris em relação às trincheiras do mar. Não foram só de táxis, foram principalmente de ônibus e caminhões, mas também de táxis. E a propaganda francesa na época enalteceu o heroísmo desses soldados que foram transportados às pressas para o campo de batalha. Na realidade, a quantidade de soldados que foram de táxis e ônibus para o campo de batalha ela foi bem pequena. A maioria chegou lá marchando mesmo ou de trem até as proximidades. Mas, como diz o John Ford, de novo eu vou citá-lo, né? Se a lenda é maior do que a história, imprima-se a lenda. Espero que você tenha gostado dessa história da Batalha do Marne. É uma batalha que talvez nem todos conheçam, mas que tem uma importância tremenda na história, como eu expliquei ao longo do programa. Se você gostou, não esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.